Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 16. Sabe, é uma passagem bem profunda e emblemática da Bíblia, que vai realmente culminar com a manifestação do poder de Deus de frente ao Mar Vermelho. E a gente precisa ter em mente, nesse sentido, de que Deus já havia se manifestado outrora de várias formas, através de Moisés, teu servo. Inclusive com as 10 pragas, inclusive com a própria comissão do Moisés, com a sarça ardente, em Midian, que ela não se consumia. E com a instituição da Páscoa, com a libertação do povo do Egito, libertação do povo de Israel do Egito. E agora Deus vai falar profundamente ao povo e se manifestar, estabelecendo realmente de que só Ele é Deus, não há outro além dele. E aí nós vamos ler essa passagem em que aparentemente o povo estaria encurralado, cercado pelo povo egípcio e também pelo Mar Vermelho e pelas colinas ao derredor. Ou seja, não teria para onde ir, mas nós percebemos de que Deus ele é poderoso. E Ele vai manifestar aqui nessa passagem bíblica o livramento que Ele concede para o seu povo e pode conceder para todos nós nessa manhã. Então vamos ler. Versículo 10, do capítulo 14 até o versículo 16, dizendo assim: E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos. Obrigado, Davi. E eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que não fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, para que os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que o filho de Israel passe pelo meio do mar em seco. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações e abra nossas mentes, em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa meditação nessa manhã é: diga ao povo que marche. Diz ao povo que marche. E aí nós vamos ver, dentro desse texto bíblico, 31 versículos desse capítulo 14, o quão Deus cuidou do povo de Israel de forma tão perto, de forma tão cuidadosa realmente. Às vezes nós pensamos que tudo parece estar perdido, nós estamos cercados pelo inimigo, nós não temos como caminhar, não temos como nos livrar, nem para um lado, nem para o outro, nem para frente. Sabe, aquele ditado, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, é mais ou menos isso que eles falam. Mas nós vamos perceber nesse texto bíblico que nada fugiu do controle de Deus. É só uma falsa percepção da circunstância e da realidade. Porque Deus, Ele controla todas as coisas. Deus é perfeito, infinitamente bom, perfeito em amor. Ele criou, controla e governa todas as coisas. Esse é o conceito teológico de Deus e essa é a nossa intenção nessa manhã. De entendermos que por mais que pareça que está perdido, por mais que pareça que estamos com dificuldade, Deus tem tudo controlado na palma da sua mão. E aqui esse texto bíblico mostra justamente isso. Se você for perceber já no início desse capítulo 14, nós vamos ver que Deus já começa falando com Moisés.
Diz assim o versículo 1 do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés. E ali já é o início de um diálogo, o início de uma conversa e de orientação para o povo de Israel. E aqui começa a nossa meditação, passando pelos tópicos que nós iremos meditar nessa manhã. E o primeiro tópico seria a perseguição dos egípcios contra o povo de Israel, contra o povo hebreu. Sabe, aqui nós estamos falando de um fim de 430 anos de escravidão, subjugação realmente. A mão de Faraó sobre o povo de Israel era pesada, a ponto que o clamor do povo subiu até o Senhor. E Deus levanta um libertador, Moisés, um príncipe criado para esse fim. E aí que nós percebemos nesse sentido. Quando então Deus manifesta o seu poder através das 10 pragas e consegue liberar o povo de Israel do Egito, Deus então dá a primeira orientação para o povo de Israel. E aí eu quero meditar um pouquinho sobre esse primeiro momento. Porque essa primeira orientação de Deus acabou justamente fazendo uma perseguição dos egípcios contra o povo de Israel. Sabe, se Deus está libertando o povo do Egito, por que Deus traria uma orientação para o próprio povo que culminaria numa perseguição de Faraó, dos soldados de Faraó, dos carros velozes de Faraó? É isso que a Bíblia fala, que Faraó tinha carros que eram velozes para o povo de Israel. Porque o sentido que seria mais fácil para o povo de Israel nessa saída do Egito seria caminhar paralelo ao Mar Vermelho em direção à terra de Canaã, que é a terra prometida. Só que para isso eles passariam pela nação dos filisteus, mas eles teriam um sentido único para frente para chegar até a terra prometida que Deus havia feito. Mas aí, vamos ler o texto bíblico, Deus dá uma orientação para o povo de Israel, como se o povo não pegasse esse caminho e o povo retrocedesse e fosse parar de frente para o Mar Vermelho. Perceba bem, versículo 2 desse capítulo 14. Olha Deus falando com Moisés. Fala aos filhos de Israel que retrocedam, ou seja, retornem, preste bem atenção, e se acampem defronte de Pi-Airote, em Magdol, e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Percebe que Deus dá orientação direta, específica e clara para Moisés falar ao povo de Israel. Moisés, eu quero que vocês acampem de frente ao mar. E aí, assim, irmãos, Deus nos dá a orientação que às vezes nós pensamos assim, puxa, não tem muito sentido, eu não consigo entender. Só que Deus é onisciente, Ele vê todas as coisas e Ele controla todas as coisas. E aí Moisés poderia ter pensado nessa hora que a orientação de Deus seria diferente, porque, irmãos, colocaria o povo de Israel em risco. Seu sentido seria caminhar. E aí o que Deus está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está querendo se revelar realmente como o grande eu sou, como Jeová Rafá, como o Senhor dos Exércitos, como Jeová Jirê, como Deus sobre todas as coisas. Sabe, porque quando Deus coloca de frente para o mar, e Ele fala assim, diante de Baal-Zefon, Ele está querendo atacar a última divindade egípcia que não foi atacada pelas 10 pragas do Egito. Baal-Zefon seria Baal do norte, ou a própria tipificação de Baal-Zebu, de Beuzebu, o próprio inimigo em si. Então Deus não poderia tirar o povo de Israel do Egito e deixar essa divindade, digamos assim, intacta, ilesa, sem nenhum confronto. E por isso Deus dá essa orientação. Mas além de Deus demonstrar a sua soberania, a sua única divindade contra a divindade egípcia, que não tinha sido atacada pelas 10 pragas, Deus também queria dar uma lição, digamos assim, para Faraó e para os egípcios, e queria demonstrar através do próprio poder dele, diante do Mar Vermelho, que nós dependemos exclusivamente de Deus. Sabe, você precisa entender que existe uma necessidade de dependência total da sua vida em Deus. Deus queria que o povo de Israel saísse do Egito e caminhasse numa autossuficiência no deserto, ou Deus não queria que o povo estivesse preparado. Ele não entendia que o povo estava preparado para tal caminhada. Deus queria tirar do próprio coração dos hebreus, do próprio coração dos israelitas, o Egito. E aí ele dá essa orientação para Moisés e para o povo. Porque no segundo sentido,
a Bíblia vai falar na sequência do versículo aí, que o próprio Deus novamente endureceu o coração de Faraó, para Faraó perseguir o povo de Israel. Sabe, qual que era a orientação? Faraó, embora tenha libertado o povo, ele ainda tinha informações sobre a localização do povo. E quando Deus dá essa orientação, qual era a mensagem que Deus estava passando para Faraó? Que o povo estaria encurralado, sem sentido, e que o próprio deserto estava atrapalhando o povo de Israel. Ou seja, o povo estava 430 anos ali no Egito, não tinha experiência com o deserto. E aí Deus está dizendo assim, Faraó receberá um sinal, e esse sinal o fará perseguir o povo de Israel. E aí a Bíblia fala que ele endureceria o coração de Faraó, para que ele pudesse perseguir os filhos de Israel, como se tais estivesse desorientado pelo deserto. É claro que a Bíblia fala, até nas 10 pragas, que Deus tem endurecido o coração de Faraó. Só que tem muitas coisas que Faraó fez que o próprio coração dele estava endurecido por ele mesmo. Ele era a própria representação do mal. Ele era o próprio entendimento de ser comparado um Deus no Egito. Porque até o seu apelido, ele gostava de ser tratado e era tratado como soberano do Egito. Esse sentido, Deus estava também destacando Faraó e também destacando o exército egípcio nesse sentido. Olha só, textos bíblicos em que o coração de Faraó não foi endurecido por Deus, mas por ele mesmo. Capítulo 8, versículo 15, versículo 32, capítulo 9, versículo 32 de Êxodo. Aqui é a humanidade de Faraó. Faraó era ruim mesmo do seu caráter, na sua própria essência. Mas nas pragas, Deus estava endurecendo o coração de Faraó. E aqui nesse início do capítulo 14, Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo de Israel. Por que isso é importante, pastor? Porque aqui nós percebemos uma ação sobrenatural de Deus sobre o próprio inimigo do povo de Israel. Meu irmão, não importa a dificuldade que você entenda, até o inimigo da sua vida, Deus tem uma ação sobre a vida dele. No capítulo 1 de Jó acontece justamente isso. Quando Deus chama os seus anjos, e aí a Bíblia fala que Satanás também veio participar da conversa, e aí ele fala que estava andando ao redor, e aí Deus começa a falar sobre Jó, que é um homem temente a Deus, íntegro. Vocês podem perceber isso lá no capítulo 1 de Jó. Ele diz assim, o inimigo fala assim, Satanás fala com ele, mas ele tem tudo. Se tirar essas coisas, com certeza ele vai blasfemar. E aí Deus, como tem controle sobre todas as coisas, ele diz assim, só não toque nele. Pode tirar as outras coisas. Então aqui é o mesmo sentido de que Deus controla todas as coisas e também controlava o coração de Faraó. E aí a Bíblia diz que Faraó teve o seu coração endurecido, ele pega os seus exércitos, os seus capitães, os seus carros mais rápidos e ele sai atrás do povo de Israel. Sabe qual o pensamento que Faraó teve aqui? Versículo 5, final do versículo 5. Olha a pergunta que ele faz. Que é isso que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? Sabe, no final do versículo 5, o Faraó está pensando assim, que burrada que eu fiz, era uma mão de obra, sem nenhum custo, por que eu fui deixar esse povo embora? E aí, diante desse pensamento, ele toma então 600 carros escolhidos, todos com carros velozes, capitães, homens de guerra, e com o coração endurecido ele começa a seguir afoitamente o povo de Israel. E aí no versículo 9, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiranos, e o seu exército, e os alcançaram acampado aonde? O versículo 1 fala sobre isso. Junto ao mar, perto de Pirahode, defronte de Baal-Zephon. Ou seja, aonde Deus justamente mandou que o povo de Israel fosse acampado. Sabe, então, aí nós lemos esse texto bíblico, vamos entender assim, mas espera aí, Deus está mandando o povo de Israel acampar num local justamente onde um inimigo iria alcançá-lo? Não tem muito sentido isso. No local justamente aonde o povo correria risco. Vocês conseguem compreender isso? E a primeiro momento, essa perseguição desse tópico 1, em que o povo de
de Israel é alcançado, o povo até começa a clamar ao Senhor. O povo começa a ver, foi o texto que nós lemos, capítulo 10. O povo então olha, visualiza Israel, visualiza o Egito vindo, visualiza Faraó vindo, eles temem, mas eles começam a clamar. Final do versículo 10 que nós lemos. Eles levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham até eles, temeram muito, que é normal. 430 anos escravizado, sabendo todo o poderio, e Faraó era a potência mundial, era normal ter um temor, isso é humano. Mas esse temor não paralisou, eles começaram a clamar. Olha o versículo 10 está dizendo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então a perseguição de Faraó, o alcance dele ali naquele momento de frente para o mar e para as colinas, despertou no povo de Israel um clamor. Mas durou pouco, irmãos. Sabe, durou muito pouco. No versículo 11 você vai ver que eles começam a murmurar já. Sabe, tudo que Deus fez, a orientação. E aí nós chegamos no tópico 2, que é a murmuração dos israelitas. Do versículo 10 até o versículo 14. Perdeu sentido. Toda a atuação de Deus através da manifestação poderosa dele, sabe? Eu vou só citar a instituição da Páscoa. As orientações que Deus havia dado para Moisés, de, pegue o cordeiro, mate o cordeiro, pegue o sangue, coloque sobre os umbrais da casa, você vai aspergir os umbrais, as portas, aonde estiver marcado com o sangue do cordeiro, uma tipologia apontando para Cristo, o anjo do Senhor, o anjo da morte, vai passar por cima da casa, ou seja, uma atuação de Deus para a libertação do povo de Israel. E agora, na primeira dificuldade, o povo começa a murmurar. E a murmuração é pesada. O que eles começam a falar assim? Chegam para Moisés e falam assim, será que não bastava, ou então lá no Egito, não tinha muitos sepulcros para que nós fôssemos sepultados lá e mortos? Para que nos tirar do Egito para que morramos aqui? Sabe, e começa a murmurar, e começa a reclamar, e começam falando sobre essa incredulidade brotando no coração do povo de Israel. E eles ressaltam ainda, olha, nós avisamos a vocês, Moisés, nós não queremos sair, é melhor ficar aqui sobre a mão dura de Faraó, sobre a servidão, do que sair daqui e morrer no deserto. Sabe, isso é humano um pouco, porque na primeira dificuldade que nós humanos, na primeira dificuldade que nós enfrentamos, há um desespero, começa a brotar uma incredulidade, e a murmuração começa. Sabe, eu preciso ressaltar que aqui era murmuração, não era reclamação. Eu não sei conforme era essa murmuração. E aí o nosso pastor, que é mestre em teologia, falou o chamado populástico, que eles começavam... E aquilo começava a inflamar o povo contra o Moisés e contra a liderança dele. Então, isso é uma coisa ruim. Deus abomina essa circunstância que os israelitas estão passando nesse momento de incredulidade, de murmuração, e começam a reclamar com Moisés, dizendo que eles poderiam ter morrido no Egito, que seria melhor do que morrer no deserto. Uma clara demonstração de incredulidade. E o resultado disso era murmuração, uma reclamação, questionamento diante de Moisés, diante do deserto. Isso está no versículo 11 do capítulo 14. Então, nesse momento, os israelitas começam a julgar que teriam sido melhor terem sido continuado escravizado no Egito do que terem partido naquela jornada aparentemente fracassada. Moisés tirou a gente do Egito para um fracasso, para estarmos aqui encurralados, para estarmos aqui de frente desse mar, para estarmos aqui à disposição de Faraó, à disposição dos seus comandantes, dos seus capitães, dos seus carros, para que pudéssemos morrermos aqui. Sabe, existe uma dificuldade enorme nos rebeldes em confiar em Deus. Primeiro sinal de dificuldade, a rebeldia fala mais alto, a murmuração fala mais alto. Primeiro sinal de dificuldade, a incredulidade aflora a pele. E isso atrapalha, irmãos. Há uma dificuldade enorme nesse sentido. Nós precisamos repreender e vigiar nesse sentido. Há uma continuidade
como dentro de uma lei semeadora de incredulidade, de rebeldia, que afasta o povo de Deus. Não permita que isso seja uma realidade na sua vida, na sua casa, na sua igreja. Não murmure, não seja incrédulo. Não ache que os sinais de que as coisas parecem que não vão bem fugiu do controle de Deus. Nós precisamos, sim, entender que Deus controla todas as coisas. Por mais que a situação supostamente possa parecer impossível e desesperadora, o cenário era perfeito para a atuação do poder de Deus. Porque o rebelde, o incrédulo, ele não consegue perceber, porque possivelmente é desesperador. A vontade é de murmurar, a vontade é de reclamar. Só que isso tudo é perfeito para que Deus manifeste o seu poder. Só que isso tudo é perfeito para que Deus realmente demonstre que Ele controla todas as coisas, sabe, irmãos? E se você começar a ser incrédulo, se você começar a murmurar, se você começar a dificultar as coisas para Deus, você vai impedir a ação sobrenatural de Deus diante da dificuldade, diante do plano perfeito que Ele está fazendo para que você veja a atuação sobrenatural dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não faça isso. Em nome de Jesus, permita que Deus consiga fazer todas as coisas. Porque o que aconteceu com Moisés nessa hora aqui? Ele começa a falar com o povo de Israel. Ele começa a conversar com o povo de Israel. Versículo 13, nós lemos também. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo. É uma sequência. Então o povo sai do Egito, o povo é direcionado para ir para o mar. Faraó tem um coração endurecido por Deus, persegue o povo, acha que o povo está cercado pelo deserto. E aí o povo vê o faraó vindo, o povo ora inicialmente, esfria, começa a murmurar, começa a reclamar, e nós já estamos agora aqui numa conversa de Moisés com o povo. Estão acompanhando, irmãos, em nome de Jesus? E aí Moisés fala assim com o povo: não temas, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Sabe, o povo está inquieto, o povo está reclamando. Aí Moisés vai e vira para o povo e fala assim: acalmai-vos, tenham calma. Pode parecer difícil, é o mar que está à frente, é o inimigo que está vindo, é um penhasco, são cordilheiras, são montanhas, estão do alto, vocês não têm para onde ir, vocês estão inquietos. Calma, aquietai-vos. Sabe, é uma calma que é relacionada, associada à fé. Só quem, preste bem atenção, só quem tem uma fé que é transcendental, conhece, sabe quem é o Deus que serve, consegue ficar calmo no momento de dificuldade, no momento de desesperador, porque se acalma na fé em Deus, conhece, sabe quem é Deus. E é isso que Moisés está falando. Calma, gente, vocês vão ver hoje o livramento que Deus trará para vocês. Sabe, essa é uma palavra direta para nós nessa manhã. Deus está dizendo: calma, hoje vou trazer livramento para você. Calma, por mais que seja difícil. Ah, pastor, está muito difícil, parece que o mar está à minha frente, existem montanhas, parece que está tudo acontecendo. Deus está dizendo: tenha calma, porque hoje o livramento virá da parte do Senhor para você. E Moisés ainda vai além ainda. Sabe o que ele fala? Olha o que ele diz aqui na sequência do versículo: porque os egípcios que vocês estão vendo, ou seja, o povo está ali acampado, de frente para o mar, para a cordilheira, e aí o povo olha para trás e vê os egípcios vindo. Aí Moisés está falando assim: os egípcios que vocês estão vendo agora, hoje, nunca mais o tornarão a ver. Você conseguiu entender? Deus está dizendo para você nessa manhã: o problema que você está vendo hoje, que parece ser impossível, tenha calma, você não vai ver esse problema nunca mais na sua vida, porque eu vou resolvê-lo. Esses egípcios, Moisés, esse povo não vai tornar a ver, eu vou resolver isso, porque eu sou Deus sobre todas as coisas. É uma palavra direta para a sua vida nessa manhã, querido. Você precisa entender que o problema que você está vendo hoje, Deus vai riscar, você não vai tornar a ver. E olha a sequência do texto: o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Deus vai pelejar pelo povo. O povo não precisaria levantar dali
se prontificar, nem nada, até porque eles nem tinham armas. E Faraó estava vindo com carros, adoidado, correndo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Deus já estava abrindo para ele um caminho pelo mar. Salmo 77, a partir do versículo 4, fala sobre isso, que ele abre caminho sobre as águas. E aqui, então, começa a travessia do Mar Vermelho. Porque aqui, a sequência natural e normal de um crente é orar, e você deve orar. O que Moisés vai fazer é orar. Ele vai clamar ao Senhor. A sequência disse isso mesmo. Na sequência dos fatos, Moisés começa, então, a clamar. E aí nós vimos que Deus é Deus de resposta, e Ele responde para Moisés. Só que na maioria das pregações, na maioria das vezes, nós só vemos a primeira resposta, que é essa daqui, Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao filho de Israel que marche. Inclusive é o tema da nossa meditação. Diga ao povo de Israel que marche. Muitas pessoas falam sobre isso, só que Deus, Ele não dá a palavra pela metade. Deus fala de forma plena. A sequência do texto mostra a orientação clara para Moisés. E qual que é? E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então a resposta de Deus não foi só porque clamas a mim, manda marchar. Deus dá orientação direta para ele. Não é uma orientação evasiva, não é uma orientação generalizada, é específica. Moisés, pega o cajado. O que está na sua mão? É o cajado, é o bordão. É uma própria representação do poder de Deus. Pegue ele, toque no mar e faça o quê? Divida o mar. Deus já está dizendo o que vai fazer. Moisés, você vai dividir o mar em dois. Para quê? Para o povo passar a seco. Específico demais. Eu não sei o que você tem em suas mãos, quais são as habilidades, os dons, as capacitações que Deus tem dado, mas Deus quer usar o que você tem em mãos. E às vezes nós não entendemos o que podemos fazer, porque Deus nos orienta, nos capacita, nos dá os dons, e aí nós não fazemos nada com ele. E às vezes você está sendo capacitado para abrir mar para as pessoas passarem. Você está sendo capacitado para ser um canal de bênção na vida das pessoas, para dar livramento na vida das pessoas, mas você não tem usado o cajado que tem nas suas mãos. Você precisa usar o cajado que Deus tem dado nas suas mãos. Você não pode pegar uma ferramenta que Deus está te dando e guardar, conforme a parábola dos talentos. Você precisa ser canal de bênção. E Moisés entendeu isso numa resposta da oração, quando Deus disse para ele abrir e dividir o mar. Eu acho que é difícil para o ser humano. Ele começa a ouvir reclamação, ele está vendo o povo do Egito vindo, o exército, e ele vê o mar, ele vê a cordilheira, vê as montanhas, e de repente Deus está mandando ele marchar diante do mar. Perceba que a ordem primeira é para marchar, o mar está fechado ainda. Depois de marchar com fé, ele precisa chegar ali e ele tocar no mar para que o mar seja aberto, para que haja passagem no mar. E Deus começa a revelar para ele todas as coisas na sequência. Do coração endurecido do faraó, para que ele seguisse, para quê? Para que Deus fosse glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, seus carros, seus cavaleiros. Tudo o que estava acontecendo ali era para a glorificação de Deus. Tudo era para a glorificação de Deus. Deus estava dizendo assim, e eu me glorificarei, isto é, a sua destruição completa de Faraó, de tal maneira que seja manifestada a todos que o Senhor é guerreiro, e que o Senhor realizou esta destruição. Sabe, Deus está dizendo para Moisés, abra o mar vermelho, porque eu vou me glorificar na destruição de Faraó. Já era um sinal para o povo, quando chegasse na terra de Canaã. E foi o que aconteceu, quando chegaram lá, eles ouviram o poder de Deus. Tanto que os gibeonitas inventaram uma estratégia de chegar para conseguir uma aliança com o povo de Israel lá em Canaã, para não serem destruídos. Porque ouviram falar do poder de Deus. Olha, eu vi como Deus fez, abriu o mar vermelho, com mão poderosa ele guiou vocês pelo deserto. Deus já estava dizendo aqui para as nações de que ele seria glorificado nesse momento, sabe? E aí Deus começa a manifestar o seu poder de forma sobrenatural no mundo natural. É a chamada teofania. Olha a sequência do texto. Deus começa a confundir os egípcios, porque ali já existia o anjo do Senhor seguindo à frente do povo, e a nuvem
da fumaça de dia e a nuvem de fogo à noite. E aí Deus começa a confundir o inimigo, os egípcios. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás dele. Ou seja, o anjo e a nuvem que ia à frente do povo de Israel agora se retira e se coloca atrás. Ou seja, entre o povo de Israel e o Egito. Entre o povo de Israel e o faraó. Entre o povo de Israel e o exército egípcio. Entre o povo de Israel e o inimigo. Sabe, Deus é um Deus protetor. Ele quer te proteger, como Ele protegeu o povo de Israel aqui. E nesse momento Ele começa a mudar as coisas. Por quê? Ele começa a transformar para os egípcios em noite, em trevas, e luz para o Israel. Ele começa a dificultar a vida dos egípcios e facilitar o andamento dos israelitas. Porque se Faraó viesse na velocidade que ele veio, com carros de velocidades, ele alcançaria rapidamente. Então Deus precisou intervir. E isso é mais ou menos o que é o significado do termo diabo, né? Dia, perseguição. Enquanto há dia, há perseguição. Mas Deus é protetor, Ele vem ao nosso encontro como protetor nesse sentido. Olha só a intervenção sobrenatural de Deus. Versículo 20. E ia entre os campos do Egito e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e esclarecia a noite para o povo de Israel. De maneira que em toda a noite, entre aqueles não puderam se aproximar. Sabe, Deus transformou a escuridão para o egípcio e clareou tudo para o povo de Israel. De maneira que eles não podiam se aproximar. O anjo de Deus era a própria coluna que protegia o povo de Israel. E aí então, Moisés obedece o que Deus havia mandado fazer. Percebe? Versículo 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Aleluia. Glória a Deus, querido. Somente a obediência a Deus é que faz o sobrenatural acontecer em nossas vidas. Isso é princípio, irmãos. O princípio da obediência gera intimidade com Deus. A obediência é que é o segredo das coisas. Não adianta querermos desobedecer a Deus. Mediante a palavra que Deus havia dado para Moisés é que as coisas aconteceram, houve livramento e o mar se abriu. E você percebe que a Bíblia deixa bem claro que houve um vento oriental, um vento do Oriente, um vento que soprou, e os filhos de Israel puderam passar. E a sequência do versículo diz que existia um muro à direita e um muro à esquerda. E eles passaram em seco, irmãos. O vento do Espírito Santo de Deus soprando, própria presença do anjo, da nuvem em Deus naquele momento. E Deus ainda endureceu o coração de Faraó nesse sentido, para que o Faraó e os seus exércitos passassem também pelo mar. E a Bíblia diz que os egípcios chegaram até o meio do mar. Eles chegaram até o meio do mar. E aqui nós lemos o texto bíblico, você vai perceber que para ficar tão mais maravilhoso ainda no nosso entendimento, de que o mar foi aberto durante uma noite. Sabe, Deus abriu, o vento soprou a noite toda. E aí, o versículo 24, na vigília da manhã, ou seja, amanhecendo, o Senhor, agora já é coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, para que eles pudessem, então, ter dificuldades e que eles pudessem entrar pelo mar. E a Bíblia diz que eles chegaram até a metade do mar aberto. Foi então que vem o julgamento dos egípcios e a glorificação de Deus. O julgamento dos egípcios e a glorificação de Deus a partir do versículo 26. Porque no versículo 1, Deus fala com Moisés. Nós vimos lá. Disse mais o Senhor. E agora nesse versículo 26, Deus fala com Moisés. Perceba que está escrito assim. E disse o Senhor a Moisés. Sabe, quando Deus fala para ele marchar, estender as mãos sobre o mar, que o mar se dividiria em dois, em muro, do lado esquerdo, do lado direito, que o vento do Espírito Santo manteria a noite toda aquele lugar seco e aquela passagem aberta de um lado e de outro. Por isso não era um evento natural, porque não existia força na natureza, naturalmente falando, para que o mar ficasse aberto a noite toda, para que o povo pudesse passar. Nós estamos falando de um povo que estava há 430 anos no Egito,
escravizado. Então tinha gente enferma, tinha gente doente, tinha gente devagar andando. Então Deus precisou atrapalhar o Egito e precisou manter aberto para que desse tempo para que o povo passasse. É uma ação sobrenatural de Deus, sem dúvida nenhuma. E aí agora, a partir do versículo 26, Deus continua falando com Moisés. Agora sim, Moisés, estende a mão novamente sobre o mar, para que as águas agora voltem ao seu curso normal. Sabe, tudo está na mão de Deus. Os eventos naturais, a lei, a física, tudo. E aí a Bíblia diz que as águas voltaram sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros, sobre todos eles. Versículo 27, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, ou seja, a noite toda aberta para o povo passar, retomou a sua força. Os egípcios fugiram, foram ao encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Sabe o que eu consigo ver aqui? Que antes o povo estava vendo o faraó vindo, estavam com medo e começaram a murmurar. Agora eles estão vendo a ação sobrenatural de Deus, a glorificação de Deus sobre o mar, derrubando e matando os egípcios. Então Israel vê os egípcios mortos à beira-mar. Então eu consigo conjecturar e pensar que na manhã começam vendo corpos egípcios mortos ali à beira-mar, ali na areia. E mais do que isso, Deus começa agora a armamentar, começa a dar armas ao povo de Israel. Porque as armas dos egípcios, com os corpos, também estariam à disposição do povo de Israel. Então eles saíram ali com armas que não tinham antes, já preparando a caminhada no deserto e também a chegada a Canaã para poder atacar. Então a maré lançou e deixou multidões de cadáveres na praia, resultado que trouxe maior infâmia aos egípcios, mas que, por outro lado, tendeu a aumentar o triunfo dos israelitas, e sem dúvida enriqueceu com armas, coisa que não tinham antes. Então a localidade dessa formosa passagem ainda não foi e nunca será contada de forma satisfatória. Então o que pode parecer difícil para você, desesperador, Deus tem controle de todas as coisas. E Deus ainda consegue te dar armas, te ferramentar, te capacitar para a nova caminhada no deserto, novas batalhas, porque Ele continua e Ele é dono de todas as coisas. E Deus pode atuar de forma sobrenatural. Então, quando nós aprofundamos no texto bíblico, nós não percebemos que foi somente o mar se abrindo. É o controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a ação do inimigo, inclusive sobre o que o inimigo tem se levantado para fazer contra todos nós. Então, essa é a nossa meditação, essa travessia, essa perseguição, a murmuração do povo de Israel, o julgamento dos egípcios, dando um combustível e fundamentando o povo de Israel para poder seguir. Tem muitas lições para nossas vidas nessa manhã, irmãos. Você não pode deixar de aprender o texto bíblico e de ver o que o texto bíblico traz para você de aprendizado. E agora, depois você pode meditar no capítulo 15, que Moisés faz um cântico de agradecimento, de louvor a Deus, porque ele agiu realmente de forma sobrenatural para livrar o povo de Israel. Queridos, eu não sei qual é a sua dificuldade nessa manhã. Eu não sei se tem um mar à sua frente, se o inimigo está te perseguindo. Eu não sei se você acha que está tudo desesperado, vai dar tudo errado. O que eu tenho nessa manhã é para dizer que da forma como Deus agiu de forma sobrenatural, aqui nessa passagem bíblica, Ele está disposto a fazer nessa manhã sobre a sua vida. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra nessa manhã. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, comece a conversar com Deus, comece a fazer um esquadrinhamento da sua mente, do seu coração. Comece a pensar sobre o que você vai fazer, sobre o que tem acontecido na sua vida de forma geral. E comece a falar: Senhor, por favor, em nome de Jesus, se manifeste na minha vida como o Senhor se manifestou, Pai, para o teu povo. Haja de forma sobrenatural, lute as batalhas, ó Pai. Manifeste com o teu anjo, com a nuvem, a sua própria presença. Fale comigo como o Senhor falou com Moisés. Não permita que seja contrário ao Deus de amor. Não permita que o inimigo se levante para poder ganhar, mas que o Senhor seja glorificado nessa batalha em minha vida.
Em nome de Jesus, peça capacitação dos altos céus, peça para que Ele rompa os problemas, as dificuldades, para que não deixe chegar até a sua casa. Peça para que nenhum mal chegue até a sua casa, o seu casamento, a sua família. Em nome de Jesus, peça que Ele te dê ferramentas, armas, capacitações dos altos céus. Peça para que Ele intervenha de forma sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua família. Peça para que Ele marque a sua casa com o sangue do Cordeiro. Peça para que Ele possa abrir o mar vermelho. Senhor, eu entrego essa causa, eu entrego essa circunstância, esse problema. Tudo que está em minhas mãos, tudo que parece ser difícil, eu quero entregar ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui o teu povo, ó Pai. Nós já temos louvado ao Senhor, cultuado ao Senhor, estudado na escola bíblica discipuladora, e agora temos meditado na passagem bíblica do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, que possamos ter em nosso coração, ó Deus, o sentido de que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor peleja por nós, ó Pai. Não permita, ó Deus, que possamos estar encurralados pelos inimigos, pelo mar, pela montanha. Nós queremos pedir que haja uma intervenção sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos acalmar nessa manhã. Que o Senhor possa ser o refrigério sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Que o Senhor possa, de uma forma, Deus, direta, sobrenatural, enviar socorro, refúgio. Que o Senhor possa, Deus, abrir caminhos sobre as águas. Que o Senhor possa, Deus, abrir caminhos em meio à dificuldade. Que o Senhor possa, Deus, repreender, ó Pai, qualquer espírito de murmuração, de reclamação, de rebeldia, de incredulidade, que possamos ver a ação sobrenatural do Senhor aqui nesta igreja, aqui nesse lugar, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, ó Deus. Por isso nós profetizamos, ó Deus, filhos saudáveis, ó Deus, com coração tornados aos pais, pais com corações tornados aos filhos, casamentos restaurados, ó Pai. Casas transformadas, restauradas, ó Deus, em que haja a presença soberana do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós repreendemos qualquer, ó Deus, inversão, qualquer invasão, qualquer atitude do inimigo sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Porque se o inimigo se levantar para ele ser caído, ser derrotado, ó Pai, em nome de Jesus, que haja uma ação sobrenatural do Senhor sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Como o Senhor agiu aqui no mar, ó Pai, nessa travessia. Como o Senhor cuidou de todas as coisas com o povo de Israel. Cuide também de nossas casas. Nós entregamos e consagramos as nossas famílias ao Senhor nessa manhã. Pedindo, ó Deus, que haja da parte do Senhor uma ação sobrenatural sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. Desperta-nos, ó Pai, para estarmos atentos ao que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus.